Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jürgen Habermas, que é um filósofo e sociólogo alemão, nascido em 1929. Ele fez parte da segunda geração de membros da Escola de Frankfurt, então a filosofia dele impreterivelmente sofreu uma influência do Marx Horkheimer e do Theodor Adorno, especialmente em relação à questão do desenvolvimento da sociedade de consumo a partir da indústria cultural, em relação à influência que a mídia exerce sobre a opinião pública. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando essa teoria da indústria cultural do Theodor Adorno. Por outro lado, Habermas ele vai fazer uma crítica ao Theodor Adorno, ao Horkheimer também, no sentido de considerar que não existe possibilidade fora do âmbito da democracia. E por conta disso, por ser um defensor da democracia, ele vai ser muito respeitado no cenário político europeu, principalmente. Eu acho que até hoje ele ainda é cronista político na Europa. E, inclusive, ele desenvolveu diversos conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de democracia deliberativa, onde os membros da sociedade participam de forma mais ativa das regras, da formação das regras e dos litígios dessa sociedade, através de regras e conceitos que ele mesmo estabeleceu. E muitos desses conceitos ele desenvolveu na teoria do agir comunicativo, que é esse livro. Na verdade, assim, são dois livros com uma média de 800 páginas cada, tá? Eu tenho somente um deles aqui, o outro tá emprestado. E aqui ele desenvolve diversos conceitos importantes para fundamentar essas ideias relacionadas à defesa da democracia. É um livro denso, difícil, porque ele vai fundamentar a teoria dele de forma muito completa, tanto na filosofia, quanto na ontologia, quanto na sociologia, nas questões político-econômicas também. Então a análise dele é muito completa e complexa, e por isso se torna uma leitura assim densa, difícil até, mas para quem deseja estudar os filósofos contemporâneos, essa é uma leitura fundamental. Então aqui ele desenvolve diversos conceitos, mas tem dois conceitos bem importantes para o entendimento de toda a teoria, que tem a ver com o conceito de sistema, em contraposição ao conceito de mundo da vida. Então, no conceito de sistema, ele vai falar, por exemplo, do positivismo lógico, né? Que somente no positivismo lógico, somente o conhecimento científico tem validade, né? Um conhecimento que não somente é fundamentado em termos teóricos, mas que pode ser testado e comprovado empiricamente, né? E também ele vai falar da razão instrumental, onde é um tipo de pensamento, um tipo de ação que é mais voltado para atingir objetivos. Então os meios se adequam aos fins, né? É um tipo de pensamento assim mais técnico, mais objetivo, né? Então esses conceitos também, a reprodução artificial, a reprodução em larga escala e de modo artificial de conhecimento que na visão dele não pode ser tomado de forma técnica, isso também vai entrar no conceito de sistema, em contraposição ao mundo da vida, que seria um conhecimento desenvolvido a partir da linguagem, da ação comunicativa. Então tem a ver com símbolos, né? Tem a ver com conhecimento que muitas vezes é passado de geração para geração sem ser um conhecimento científico, mas para o Habermas não deixa de ser um conhecimento, e tem basicamente a ver com a questão linguística e com a comunicação. Então, a partir desses dois conceitos, ele vai falar de um terceiro conceito, que é a colonização do mundo da vida através dos sistemas. E aí ele vai falar sobre a tentativa de tornar técnico, ou de tornar artificial, ou de tornar científico, objetivista, conhecimentos que na verdade são muito complexos e principalmente eles são mais subjetivos, eles não são conhecimentos objetivos, são subjetivos. Então ele vai desenvolver a teoria do agir comunicativo como uma alternativa a essa colonização, que ele vai chamar de colonização do mundo da vida, né? E a ideia
a proposta principal da teoria do agir comunicativo consiste na em uma participação mais ativa e mais igualitária dos membros da sociedade no desenvolvimento das regras, dos processos, dos litígios dessa sociedade, através de ações e de discursos e de comunicação voltada para o entendimento e para o bem comum, para o consenso e para o bem comum. E essas ações comunicativas, elas serviriam de base para a teoria do agir comunicativo, que consequentemente serviria de fundamento para o fortalecimento das bases da democracia, porque essa é uma preocupação que aparece constantemente nos escritos do Habermas em relação ao enfraquecimento da democracia como todo, principalmente nos últimos anos. Então ele vai desenvolver essa teoria como uma espécie de teoria para a sociedade e para o fortalecimento especialmente da democracia.